hoje nós vamos falar estratégia simples de baixo custo para você conseguir seus primeiros pacientes particulares na fisioterapia respiratória e na fisioterapia em terapia intensiva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Respiratory Cast, onde eu abordo temas que vão te ajudar a ser referência na fisioterapia respiratória e ter sua agenda lotada e ser percebido como fisioterapeuta de alto nível. Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia respiratória e fisioterapia em terapia intensiva, e hoje a gente vai conversar sobre uma estratégia, na verdade, simples e barata para você conseguir seus primeiros pacientes particulares na fisioterapia respiratória e na fisioterapia e terapia intensiva, dependente do momento que você está. Se você é um profissional recém-formado, se você já tem anos de experiência na fisioterapia respiratória, se você ainda vai se formar, fica aqui, que eu vou passar um conteúdo que você não vai ver em canto nenhum. Uma estratégia que eu consegui aprender com o tempo, coloquei em prática em cidades diferentes, em uma cidade que eu não conhecia ninguém, tive resultados. Na minha cidade, tive resultado, que você também pode colocar em prática. É de baixo custo, custo quase zero. Você tem que apenas seguir um planejamento, que eu vou passar esse planejamento aqui hoje, você vai poder colocar em prática amanhã, se você quiser, e aí você começa a ter os seus pacientes particulares. Um paciente particular, um a dois pacientes particulares, você ganha mais do que se você estivesse trabalhando dando plantão no hospital como contratado, ganhando salário base de um hospital. Tenho que deixar o hospital para ter esses pacientes particulares? Não, você pode ser um profissional híbrido, que é que eu falo muito com meus alunos. Você pode estar dentro do hospital e captar esses seus pacientes particulares. E o que é uma estratégia? Uma estratégia é algo planejado, estruturado, com um passo a passo bem definido e com metas e objetivos traçados para você conseguir atingir um resultado para você. Então, é um planejamento. É algo que você vai repetir. Você repetindo de maneira sequenciada, os resultados começam a vir. Eu comecei e não tive resultado. Tem como melhorar essa estratégia? A gente vai abordar aqui como você pode otimizar muito mais essa estratégia de captação de pacientes particulares. E aí você vai ver que tem momento que você não consegue nem ter tempo para atender mais pacientes. Isso aconteceu comigo, aconteceu com meus alunos, quando colocam em prática essa estratégia. Então, eu agora mesmo estou sem tempo nenhum para atender pacientes particulares. Eu trabalho no ambiente hospitalar, atendo no ambiente hospitalar, e no resto do tempo, pacientes particulares que eu estou tendo que até colocar para horário no final de semana para eu conseguir atender esses pacientes particulares. Começando com essa estratégia simples e barata. Tem várias outras estratégias que vão se somando, que você pode aplicar. Mas o resultado é rápido. Você começa a ter um resultado, um montão, começa a ir aumentando essa quantidade de pacientes particulares, você vai ver tendo retorno financeiro e retorno profissional. Você começa a ser visto como um profissional de excelência. E é isso que a gente vai falar hoje aqui sobre essa estratégia simples e barata para você ser percebido com esse profissional de alto nível. E outra coisa, é paciente particular que paga valores justos. Não é paciente particular para pagar 60, 70 reais, não. Valores justos para o seu atendimento, que você vai se comprometer, o paciente se compromete e o resultado vem. Não é aquela fisioterapia que o paciente faz, que paga, o fisioterapeuta faz, que atende e não tem resultado. Não. Você tem que gerar resultado e você vai ter resultado. E para isso você tem que cobrar um valor justo. Você tem que cobrar um valor justo para atender com qualidade. Né? Não é para atender 10, 20 minutos do paciente. Para atender uma programação específica, para fazer o atendimento eficiente do paciente. Então, vamos começar aqui o que eu preparei. Quando foi que eu descobri essa estratégia? É bom para você entender como é que eu cheguei nessa estratégia. Antes de eu colocar em prática essa estratégia de pacientes particulares, eu já tentei outras coisas. Então, eu me formei em 2006. Certo? Formei em 2006, trabalhava igual quando me formei, consegui entrar em 2 hospitais, trabalhava em 2 hospitais UTI, e comecei a atender pacientes de home care, de empresas de home care, certo? Então, que é a empresa de home care que paga um valor abaixo ali paga um valor baixo. Isso lá em 2006. E eu não tinha essa percepção ainda dos pacientes particulares, que poderia ter um retorno muito maior com pacientes particulares. Que a gente acha quando se forma que não vai ter pacientes particulares, mas foi um erro meu, um erro que eu cometi. E eu fui perceber muito tempo depois que
a energia que eu gastava para atender vários hospitais, a energia que eu gastava para atender com empresas de home care, eu poderia focar e ter estratégia de captar pacientes. Mas não foi no aula para outro que eu aprendi a estratégia da maneira correta. Primeiro eu fiz várias coisas erradas para depois eu aprender, que você não precisa cometer esses mesmos erros. Então, qual a primeira coisa que eu fui fazer? Eu fui logo abrir uma clínica. 2010, eu abri uma clínica, a clínica de 2 andares, junto com outros sócios, só para atender paciente particular. Mas a gente não tinha uma estratégia de captação de pacientes. A gente não tinha estratégia de captação. A gente achava só porque o atendimento seria de qualidade, teria os pacientes. O que é que a gente aconteceu? Quando a gente abriu, chegava um ou outro gato pingado ali de pacientes particulares, e a gente só queria atender pacientes particulares nessa clínica. A gente começou a alugar uma sala, alugar outra sala. Eu fui começar a estudar como fazer esse marketing. Contratou um gestor de marketing para a clínica. O gestor de marketing, eu lembro direitinho, isso lá em 2010 para 2011, 2011. O gestor de marketing cobrava em torno de R$800. E a gente não tinha resultado nenhum. A gente dizia, eu chego, tem uma reunião com o gestor de marketing, eu disse, como é o resultado? Como é que você mede o resultado dos pacientes? Ele não demonstrava. A gente pagava um valor, R$800 para ele, fazia uma ou outra coisa de marketing, aqueles panfletagem, e não tinha o resultado que a gente queria. Não tinha o resultado com pacientes particulares. E aí a gente falou, vamos lá, colocar a cara de fazer parceria, porque isso foi esse gestor de marketing que disse para a gente fazer parcerias. E a gente chegava nos locais de consultórios médicos, que tinha o médico atendendo próximo da região da gente, né? Aí foi no pneumologista, aí ia no cardiologista e falava sobre parcerias. Então, a parceria sem uma estratégia programada, a gente só ia falar para parceria. Eu lembro que tinha perto da clínica, tinha um salão de beleza, a gente foi no salão de beleza e falar sobre parcerias, resultado. Quase nenhum ainda dentro da clínica. A clínica, com o tempo, a gente, no boca a boca, demorando muito, começou a ter um certo pacientes particulares, mas não era uma estratégia bem definida. Então, tinha momento que dava subida, tinha momento que dava descida. E ficou assim até quando eu fui para o Rio de Janeiro. Passei no curso Corpo de Saúde da Marinha e fui morar no Rio de Janeiro. Chegando lá no Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém, eu fiquei só com o fisioterapeuta da Marinha, um salário bom, mas eu queria atender pacientes particulares, que eu sempre focava nisso para ter esses pacientes. Eu queria também aumentar o rendimento financeiro, já que minha esposa teve demissão para ir comigo para o Rio de Janeiro. E eu disse, tenho que criar uma estratégia que dá mais resultado. Aí foi o momento que eu coloquei um plano de ação. Eu disse, tenho que ter esse resultado. Coloquei um plano de ação que tem que ter uma meta de ter 4 pacientes particulares em um mês. Eu tenho que estar com 4 pacientes particulares de atendimento em domicílio, pagando valor justo ao paciente, ia dar um retorno de 4 a 5 mil reais só com esses 4 pacientes particulares. Isso estava dentro da minha meta. Planejei e fiz essa estratégia que eu vou explicar hoje aqui para vocês. O resultado veio. Em um mês, eu já estava ali com os 4 pacientes particulares. Custo quase zero e uma coisa que você só precisa agir, que é isso que vocês vão aprender aqui hoje. Foi dessa maneira que eu comecei a ter o resultado. E aí, na cidade que eu não conhecia ninguém, na cidade do Rio de Janeiro, que eu não tinha contato nenhum, eu coloquei em prática a estratégia e rotei a minha agenda. Depois dos 4 pacientes, fui aumentando os pacientes particulares. E aí eu voltei para Recife, depois de 6 anos. Coloquei em prática. Rapidamente eu consegui também ter o resultado. E é simples. Simples. Qual a estratégia? De parcerias. Essa é a primeira estratégia que você pode utilizar. Não é a primeira estratégia é utilizar a internet, não colocar a rede social. Não, isso aí você também pode utilizar. É uma coisa que dá resultado. Mas não é o resultado rápido. É o marketing de conteúdo que você vai colocar na rede social, você vai ter no Google. Isso é uma outra estratégia que vão se somando. Mas a gente tem estratégias offline, estratégias online. Estratégia online não é o que eu vou abordar aqui hoje. Eu vou abordar a estratégia offline, simples, de baixo custo. Você não precisa ter Instagram, Facebook e YouTube, não precisa estar no Google. Uma coisa simples, de baixo custo, que você coloca em prática amanhã e começa a ter o resultado, que são as parcerias. Parcerias com outros profissionais de saúde. Mas não é chegar e dizer, eu pago um valor X. Não, é parceria. A parceria tem que gerar resultado por paciente, tem que ser benéfica para os profissionais. E existe uma estratégia para você demonstrar isso. Eu aprendi estudando sobre isso. Eu aprendi colocando em prática, entendendo o que dava certo e o que dava errado. E aí começou a ter o resultado. E porque a necessidade faz o homem, né? No momento que estava necessitando, eu tive que planejar uma estratégia, fui colocando em prática, no começo com vergonha, com medo, achando, ninguém vai querer me receber, eu com sotaque do Nordeste, chegando no Rio de Janeiro sem conhecer ninguém, vou
tentar as parcerias, ninguém vai me receber. O resultado veio. Em pouco tempo, o resultado veio. Então, nessa parceria que eu fiz, eu comecei a visitar os profissionais de saúde para gerar parceria. No quinto profissional que eu visitei, saí do consultório do médico, era um pneumologista, já tinha ido para um, não tinha tido resultado nenhum, 2, 3, 4, não tinha tido resultado, até me receberam bem, mas não tinha tido resultado da parceria. Quando saí do quinto, o médico, indo embora para casa, no carro, meia hora depois, 40 minutos, ligação de um paciente. Olha, o doutor X indicou você para fazer um acompanhamento da fisioterapia respiratória da minha esposa, ela tem DPOC, você teria como fazer uma avaliação dela nessa semana? Pô, fiquei feliz, pô, vamos lá. Pô, comecei a colocar em prática, as estratégias vão se somando. Essa daí é uma que a gente vai abordar hoje aqui da parceria, mas tem que ter um atendimento com qualidade, tem que gerar resultado do paciente, senão você vai se queimando, né? Não é só ter a estratégia de captar, tem que ter a estratégia de captar e gerar o resultado, e aí, como eu disse, são estratégias que vão se comunicando, que depois eu padronizei essa estratégia através de um processo aí bem claro, que pode ser treinado, pode ser replicável, que eu ensino para os alunos. Dá trabalho? Dá, mas para você ter resultado, tem que ter trabalho. E aí você começa a ter o resultado e você vai vendo o resultado financeiro, o resultado profissional. Qual o maior benefício de você colocar em prática essa estratégia? Primeiro, quando você tem uma estratégia de captação de pacientes, você vai se somando, é exponencial. Como assim exponencial? Um cálculo exponencial é que ele vai multiplicando o resultado. Quando você tem uma estratégia, você não fica dependendo do boca a boca. Então, o que é que acontece? Boca a boca é importante dentro da sua estratégia, certo? Também tem que estar. Você tem que estar gerando resultado. É uma das coisas principais. Mas quando você tem uma estratégia de captação de pacientes, vai crescimento exponencial. Como é que é esse crescimento exponencial? Você começa primeiro tendo um paciente, mas a estratégia vai começar a criar um paciente. Então, com uma semana você está com um, com 2 semanas você está com 2 pacientes, com 3 semanas você está com 3, com 4 semanas você está com 4 pacientes, com 5 semanas você está com 5 pacientes, e você vai tendo paciente o tempo todo. Esses 5 pacientes, no boca a boca, já vão divulgar você também. Então, você treina a estratégia dos pacientes que não conhecem você, a estratégia das parcerias com os profissionais de saúde, e você vai tendo o boca a boca se multiplicando. Além da estratégia do marketing online, que você vai incluir também, mas hoje falando apenas da parceria. Então, veja que é um crescimento exponencial. De 5, se você multiplicar por 2, então, cada um desses pacientes indicar outro paciente para você, ou outro parceiro indicar outro paciente para você, você vai multiplicando. Aí você sai de 5 em um mês para 8, 9, 10 pacientes em 2 meses. Depois para 14, 15 pacientes em 3. E é claro, aí você vai dando alta os pacientes e aí você está sempre mantendo essa demanda constante de pacientes particulares. Veja o benefício. O benefício de ter uma estratégia é isso, é você não ter perene, algo assim, consegui um outro paciente, tenho medo de dar alta. Não, como você sabe que está sempre tendo paciente particular, você vai correr atrás de dar alta para o paciente, porque você quer trazer mais pacientes. Quanto mais alta, mais pacientes satisfeitos, satisfação eleva o nível do valor da sua consulta, o nível do valor do seu atendimento, do plano terapêutico, diferenciação na fisioterapia respiratória, você começa a ser visto como profissional referência na sua área de atuação. É fácil? Não, mas é simples quando você sabe o caminho. E como eu disse, eu aprendi errando. E você não precisa cometer os mesmos erros que eu. Então, tem uma estratégia para você colocar em prática aí para conseguir esses pacientes. Como é essa estratégia? Vamos começar. Primeira coisa, vamos começar com os erros da estratégia de parceria. O primeiro erro é a pessoa achar que vai chegar lá no médico, no nutricionista, no enfermeiro e outro fisioterapeuta e vai dizer, eu sou fulano de tal, eu sou o fisioterapeuta Antônio, estou começando a atender pacientes particulares, e você poderia indicar algum paciente para mim, eu vou deixar aqui o meu cartão de visita, ou vou deixar algo para você, e vai começar a chover paciente para você. Não é assim. Ou então, um percentual do valor do atendimento vai para você. Não é assim. O outro profissional que você quer fazer uma parceria, ele quer o melhor resultado para o paciente. Por que o melhor resultado para o paciente? Quando eu indico uma nutricionista para um paciente meu, ela tem que ser boa. Por quê? Porque se eu indico uma nutricionista para um paciente meu e ela não é boa, eu me queimo. Quando eu indico um geriatra para um paciente meu, ele tem que ser bom. Se eu não indicar um geriatra bom, o que é que vai acontecer? Eu me queimo com o paciente. Então, primeira coisa que você tem que entender
Ninguém vai indicar paciente para você através de uma parceria porque você pediu. Você tem que demonstrar para esse parceiro que você vai gerar o melhor resultado para o paciente. E existe uma maneira correta de você fazer isso. Se você chega para um profissional e apenas deixa um cartão de visita, fala que você está abrindo consultório, dificilmente uma pessoa vai indicar um paciente para você. E esse foi o erro que eu cometi. Eu cometi esse erro de chegar nos consultórios médicos e deixar o cartão de visita sem ter uma estratégia pronta. Eu comecei esse erro de deixar em consultórios o cartão de visita da clínica, do meu atendimento, sem deixar essa estratégia pronta. Chegou o paciente a partir dessa forma? Não. Lembra quando comecei com essa estratégia, sem apresentar o que é melhor para o paciente, o que é melhor para o outro profissional? Não chegava paciente. Então, não cometa esse erro de achar que é apenas solicitar. Ninguém vai indicar para você se você não demonstrar que você tem o melhor atendimento, que você tem um diferencial. É isso que tem que ser feito. E isso é através de uma estratégia, através de gatilhos mentais que você vai apresentando e através de um processo que fica claro para o parceiro que a melhor coisa que ele tem que fazer é encaminhar um paciente para você. Veja como é que eu preparei isso. Eu vou explicar primeiro como é que eu preparei, em um caso concreto, essa apresentação para criar essa parceria. E depois como eu vou destrinchar isso para você poder colocar em prática também. Então, como é que eu fiz? Primeiro, eu sabia, estudando, né, procurando como demonstrar esse marketing, eu tinha que demonstrar para o profissional que eu tinha algo de diferencial. Meu atendimento é diferenciado. Primeira coisa, eu tinha que demonstrar que meu atendimento era diferenciado. Segunda, que era benéfico para o paciente e para o profissional, certo? Atendimento diferenciado é algo que não é feito em nenhuma outro profissional, e aí você se destaca e tem que ser benéfico para o profissional e para o paciente. Então, eu coloquei isso em 2 pontos. Eu disse, o que é que eu tenho de melhor competência? É saber que fisioterapia respiratória não é sinônimo de exercício respiratório. O que é que acontece na maioria das vezes? Os médicos pneumologistas encaminham para a fisioterapia respiratória, chega o profissional, faz respiron, padrões ventilatórios, EPAP, e o outro profissional acha que é aquilo dali que é para ser feito mesmo. Pô, eu tenho estudos demonstrando que o que traz benefícios para o paciente com doença pulmonar é uma reabilitação pulmonar focada em exercícios de condicionamento cardiorrespiratório, exercício de treinamento da musculatura respiratória. E com esses dados eu consigo demonstrar o antes e o depois. Então, eu tenho isso claro para mim, certo? Eu tenho isso claro para mim, eu sei disso. Mas os outros profissionais de saúde não sabem. Nem muitos fisioterapeutas não sabem, certo? Se o fisioterapeuta não sabe, eu sei isso, eu tenho que demonstrar isso, ó, que é dessa forma que eu vou gerar o melhor resultado do paciente. E aí, como é que eu fiz? Dentro de uma área de 5 quilômetros de onde eu queria atender com pacientes particulares em domicílio, então eu não queria focar em consultório ainda nessa época lá no Rio de Janeiro, eu peguei 5 quilômetros de onde eu morava, um círculo, coloquei no Google pneumologistas que atendem pacientes particulares, pneumologistas, pacientes particulares, apareceram 10 pneumologistas. Coloquei dentro de uma planilha esses 10 pneumologistas, nome, telefone, o endereço dos pneumologistas lá, quando é que era para fazer o atendimento, e coloquei nessa planilha, certo? Entrei no currículo do pneumologista, currículo Lattes, a gente acha o seu currículo Lattes também, para ver qual era a área de atuação. E aí peguei aí 7 pneumologistas que atendiam pacientes com doença pulmonar crônica. Então, lá, aqueles 7 pneumologistas. E os contatos? Pronto, agora eu já tenho uma lista de possíveis parceiros perto da proximidade da minha região, dependendo do local que paga valor justo. Então, eu peguei um local ali que pagava, que o pessoal tinha condições financeiras, fiz uma pesquisa para saber se tinha condições financeiras para pagar um valor justo pelo atendimento. Tinha a lista dos profissionais, fui lá e planejei como eu apresentar o meu serviço, o meu atendimento. Primeiro, ninguém vai prestar atenção em você só por você chegar e dizer eu atendo bem. Não. Você tem que começar com uma proposta demonstrando que é algo acima da média que você vai fazer. Depois você traz uma história que como você vai atingir aquele objetivo, porque história causa ligação entre você e outra pessoa. A pessoa não pode, o que a pessoa pode dizer? Eu não acredito nessa história, mas ela vai prestar atenção na sua história. E cria um vínculo, a pessoa vai sempre na cabeça lá do outro profissional está pensando o que você falou. Então você vem, demonstra o que vai ser benéfico,
conta uma história de como você chegou naquilo dali, o que é que aquilo dali vai ter benefício. Traz um conteúdo científico demonstrando que aquilo traz benefício real para o paciente e depois você demonstra como pode ser atingida essa parceria e como você pode gerar um resultado tanto para você como para o parceiro. Então, isso é preparado. Eu preparei isso daí, tinha a lista, preparei isso no texto, numa apresentação, criei algumas partes gratuitas mesmo de arte, de divulgação do meu serviço. Tinha um cartão de visita, né, para contato telefônico, tudo aí. Pronto, peguei. E eu digo, eu tenho que ter um contato depois dessa pessoa. Peguei uma outra lista, preparei uma outra lista de como pegar e-mail, telefone desses profissionais que eu queria fazer a parceria, se a pessoa fosse querer dar, rede social, LinkedIn, peguei, coloquei em outro papel. Imprimi uma revisão sistemática, uma meta-análise falando sobre reabilitação pulmonar e pronto, agora eu tenho tudo preparado. Planejei a minha parceria. Planejei de como poderia demonstrar essa parceria. Agora vamos entrar em contato. Telefone, entrar em contato com os consultórios. Olha, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia. Quem vai atender não vai ser um médico, vai ser a recepcionista, né? Não vai ser o profissional de saúde, vai ser a recepcionista, algumas vezes vai ser o profissional de saúde, mas na maioria das vezes não vai, porque você está atrás de profissionais que já estão lá em cima, acima da média, que já tem consultório rodando com pacientes particulares. Você vai atrás desses, você não vai atrás do que está começando agora. Você pode até fazer parceria de quem está começando agora, você vai primeiro tentar quem já está aí há um tempo atuando na área. Você vai atacar lá de cima, certo? E aí, entre em contato, é uma proposta de parcerias que vai trazer benefícios para o consultório do médico X e teria como fazer essa apresentação. Pô, todo mundo quer ter resultado. A recepcionista, ok. Algumas vão dizer, você pode vir aqui no dia X. Outras vão dizer, eu vou falar com o outro profissional. Outros vão dizer, eu vou ver, tem como você entrar em contato depois. Aí você vai tentar por e-mail, contato de telefone. Não conseguiu o contato de telefone, você vai lá, vai perguntar de como você vai fazer essa visita, você pode fazer esse contato. E aí, veja, fiz isso dessa forma, tentei entrar em contato. Os que entraram em contato por telefone disseram, pode vir aqui. E o único que disse que não podia vir aqui, eu disse, esse daqui eu vou deixar para depois. Não, a recepcionista disse, ele é muito ocupado, ele não vai ter como atender o senhor, ele não tem como atender. Eu disse, não, mas qual é o dia que ele está aí? Ela disse, olha, dia XY, se você quiser vir aqui, mas ele não vai conseguir atender. Eu disse, eu vou deixar isso para depois. Aí fui no primeiro profissional, recebeu bem, expliquei tudo para ele, mas não teve resultado. Fui no segundo profissional, expliquei, segui a estratégia, primeiro vai treinando, né? Você vai melhorando. Expliquei, não tive resultado. Fui para o terceiro, expliquei, não tive resultado. Quarto, expliquei, não tive resultado. Saí durante uma semana. Aí eu disse, hoje era uma quinta-feira. Aquele médico ele atende na quinta-feira, que a recepcionista disse. Vou lá. Cheguei lá, fiquei dentro do consultório, falei, ele não vai te atender não, porque ele nunca atende nem o pessoal que vem representante de medicamento, nem nada. Chegou, quando ele olhou para mim, ele entrou, ele disse, 5 minutinhos, você pode falar aí. Aí eu peguei e fui lá, em 5 minutos eu apresentei para ele. Desse jeito a estratégia, tá tudo que eu disse para vocês aqui. Promessa, qual é o maior benefício que você pode gerar para o paciente, como eu cheguei na conclusão, através de uma história, estudo científico demonstrando, depois você vem dizendo como é que vai ser essa parceria, solicito o contato da pessoa e deixo o cartão de visita do seu. E eu fiz isso. Achava que não ia ter resultado. Qual foi o profissional que indicou os pacientes? Esse profissional que era lotado, que não queria nem me receber, mas era um profissional que tinha pacientes particulares e que queria ter um melhor resultado com os pacientes. E ele era acostumado a ter fisioterapeutas que ele indicava e faziam espirão padrões ventilatórios. Eu ataquei na dor, desejo dele de ter profissionais qualificados que fizessem uma reabilitação pulmonar. Em pouco tempo, estava tendo os pacientes particulares. E aí eu fui colocando em prática de novo essa parceria. Os resultados sempre vindo. Veja, é fácil? Não, mas é simples. Quando tem um passo a passo bem detalhado, que é isso que eu falo com meus alunos. Você não pode desistir. Eu fui no primeiro e não tive resultado. Se fosse assim, todo mundo faz uma vez. Não é assim. Você vai atrás de receber não. Depois que eu aprendi isso, na minha cabeça abriu algo que quanto mais não você receber, mais sim você vai ter. Então, se você visitou 10 possíveis parceiros e recebeu 10 não e um sim, vá atrás de 20 parceiros, porque você vai receber 2 sims. Vai atrás de 30, que você vai receber 3 sims. E aí, você vai criando parcerias, e um vai indicando, o outro vai indicando, e você vai tendo vários pacientes particulares. Isso é uma estratégia que você pode colocar em prática. Essa estratégia custo zero,
Custo zero. Custo seu é procurar na internet os profissionais, criar um planejamento para abordar isso, dizer como é que você vai fazer e o que é que você vai fazer de benefício para o paciente. Imprimir um artigo científico publicado em 2022, demonstrando que aquilo dali é benéfico, chegar e saber que do outro lado tem um profissional que quer a mesma coisa que você, que quer o benefício para o paciente, que quer melhorar a qualidade de atendimento do paciente. E aí você vai lá, gera essa apresentação. Precisa de quanto tempo nessa apresentação? O tempo que você tiver. Se você tiver que apresentar em 2 minutos, você apresenta. Se você quiser apresentar em 5 minutos, se você tiver 5 minutos, você apresenta. E depois, acabou isso daí. Aí você entra em contato, uma semana depois volta, uma semana depois volta, vai ficar na mente da pessoa aquilo dali e começa a ter as parcerias. E isso serve para qualquer área da fisioterapia que você for estiver atuando. Qualquer área. Primeira coisa, tem que estudar bem antes o que você precisa. Você tem que ter as competências técnicas, tem que ter o conhecimento teórico, conhecimento prático, e tem que ter a iniciativa e a atitude, né? Tem que saber que você vai conseguir gerar aquele resultado. Não é só prometer. Tem que saber gerar o resultado, né? Então, você tem que estar preparado para gerar uma reabilitação pulmonar de qualidade, demonstrar que vai sair do ponto A para o ponto B, que um paciente antes que que sentia falta de ar para tomar banho, vai começar a não sentir mais, conseguir gerar esse resultado. Então, você primeiro tem que ter a competência técnica. E essa competência técnica vai gerar o boca a boca depois, que é o que eu disse do crescimento exponencial. Boca a boca entre o paciente e o médico, entre o paciente e outros pacientes, e aí você vai crescendo. Estou morando agora em Recife mesmo, tem um paciente que ele toda semana indica outro paciente para mim. E eu digo, pô, e eu fico até com vergonha de dizer que eu não vou atender, mas eu estou com tempo mais de atender, e eu digo, pô, tenho mais tempo de atender, e aí a pessoa vai ter que ter uma estratégia de depois, é outro problema, né? O problema é quando você não está com tempo mais de atender pacientes. Mas você que está começando agora, que quer ter os seus primeiros pacientes particulares, comece a colocar essas estratégias em prática e o resultado vai vir. Começa planejando, estruturando essa sua divulgação e depois coloca em prática. Ah, Antônio, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. Sabe como é que você vence o medo? Agindo. É dessa forma que você vence o medo. Agindo. Como é que você vai vencer o medo de colocar em prática essas primeiras estratégias? Agindo. Não tem outra coisa. Cada vez que você vai agindo, executando, você vai perdendo o medo. E você vai perdendo a vergonha. E você vai melhorando essa sua estratégia de captação de pacientes particulares. É agindo, se colocando em prática, que você vai ter o resultado. E tem um discurso de um político lá durante a Guerra Mundial, posso estar falando alguma besteira aí, alguma coisa errada do período, mas ele dizia, ele foi dar um discurso, e o discurso dele foram poucas palavras. Começou, você tem bem definido na sua cabeça, defina as metas, defina os objetivos e saiba de uma coisa. É aí que ele vem com a frase dele. Nunca desista. Tenha isso em mente, coloque em prática. O resultado vai começar a vir. Se você acha que não está tendo resultado, multiplique o esforço, identifique o que é que está tendo errado nessa estratégia, coloque em prática de novo. É o que eu falo com meus alunos. Já tentou fazer 5 parcerias, não conseguiu. Tenta 10 parcerias, tenta 15, porque você está melhorando essa sua capacidade de criar essa parceria, você está melhorando esse seu discurso de captação, e aí você começa a melhorar os seus resultados. Quando você deve começar? Hoje. Não espera para amanhã. Já começa, coloca dentro da sua meta lá, escreve no papel a quantidade de pacientes particulares que você quer ter, define aquilo dali, define quais são sua melhor qualidade, qual é o seu cliente ideal, faz uma pesquisa de campo e coloca em prática.